Então o que que eu vou fazer agora? Vou adicionar o meu segundo treino, que foi literalmente um dia após a esse treino que vocês estão vendo aqui na tela, tá. Então eu tive ali basicamente, o restante do dia, uma noite de sono e no outro dia eu fui treinar novamente, tá. E aqui, então, aquela mesma função, pessoal, que a gente utilizou lá para fazer o gráfico de linha, é a que eu estou utilizando aqui. Para provar isso, a gente vai voltar agora aqui, eu vou diminuir não, eu vou fechar aqui e vou abrir agora o que acontece quando o meu arquivo um e o arquivo 2 foram, anexados, tá. Então aqui é basicamente aquele processo anterior, até o ideal era eu abstrair isso aqui numa funçãozinha à parte, mas para não ficar aqui gerando muitos arquivos, eu optei por deixar aqui dentro e ser um pouquinho redundante. Mas, no dia a dia, tentem sempre abstrair isso dentro dos devidos arquivos. Então, nada demais, eu vou ler o arquivo, eu vou salvar ele temporariamente e vou acrescentar algumas colunas, né? Row number, o número de um exercício, que nesse caso é 2, e vou converter o tipo da minha frequência cardíaca, beleza? Agora, pessoal, o que que acontece? No tab 2, né, na minha segunda abinha, que essa é a abinha de comparativo que a gente está vendo aqui. O que que acontece? Eu vou concatenar os data frames, então vou pegar ali o meu data frame 1, meu data frame 2 e unir eles como se fossem um só, tá? E aí depois ali eu separo, né, por aquele color que a gente utilizou lá dentro do nosso Altair, ele vai identificar como se fossem, classes diferentes, eu vou chamar assim, e vai separar elas visualmente. Então eu tenho aqui o meu gráfico de linha, mesma função, como eu comentei anteriormente, ela está aqui, só que agora ela compara o meu treino um com o treino 2. Então o meu treino um é o azul escuro e o meu treino 2 é o azul mais clarinho, tá? Então eu posso ver que eu comecei aqui minha frequência cardíaca, né, no segundo treino um pouquinho maior, então talvez eu comecei num ritmo realmente mais rapidinho. Bati ali um pico, um pouquinho menor até do que o meu treino um. Depois aqui, no meu treino 2, não consegui mais provavelmente acompanhar ou seguir o ritmo que eu tinha anterior. Minha frequência caiu, foi lá embaixo, então eu tô falando ali de basicamente 104, batidas por segundo. Eu não consegui correr, eu dei uma caminhada ali básica. E aí depois, eu voltei, teve um momento aqui onde a gente pode ver que o treino foi similar, e depois, mais para o final, do treino, o meu ritmo, não o meu ritmo aqui, tá, mas a minha frequência cardíaca, ela ficou um pouquinho mais elevada, até o final do treino 2 do que o treino um, onde ela estava um pouquinho menor. E lembrando, tá, pessoal, vocês sempre podem também clicar aqui nos 3 pontinhos e salvar o arquivo, como uma imagem, por exemplo, para gente exportar, enviar isso num relatório, alguma coisa do tipo. Mas como eu falei, até aqui então, nenhuma, novidade, a gente só utilizou mais dados para fazer ali um comparativo. Aí surgiu, né, aquela ideia ali que eu comentei com vocês, que é como que a gente pode utilizar uma LLM nesse contexto, para a gente, deixar essa análise um pouquinho mais rica, né, e principalmente parar de olhar só tabela e data frame, e talvez trazer isso com uma abordagem, realmente, baseada em texto, talvez mais amigável ali, né, para quem quer ler, talvez só um resuminho do que aconteceu, de uma maneira mais simples. O que que eu estou fazendo aqui? Eh, Basicamente eu utilizo a função describe do pandas, e aí deixa eu voltar para cá. Foi o método mais simples ali que eu utilizei, e pensei, para falar a verdade, para fazer o quê? Para ter um resumo dos meus dados, tá. Então eu tenho aqui nessa coluna o meu batimento, cardíaco, a contagem, média, desvio padrão, mínimo, os quartis ali basicamente, e o máximo também. Eu pensei que, pô, o que que acontece? Na primeira abordagem, pessoal, eu tentei passar todo o data frame para dentro lá do nosso LLM, do nosso prompt, e a saída não foi boa. E realmente não ia ser, porque não é o acho que não é o intuito ali da ferramenta. Então, eu resumi, eu já meio que pré-agreguei, eu vou dizer assim, os dados, e passei só o resumo para ela, para ficar mais simples ali, tá, de analisar de uma maneira preguiçosa até, eu vou dizer assim. Então, não botei muito esforço aqui para trabalhar nos prompts, daria para melhorar ainda mais o resultado,
talvez mudar o modo com que a gente, queira visualizar essa informação, fica realmente a critério do desenvolvedor da necessidade do negócio. Então, data frame 1, treino 1, data frame 2, treino 2. Agora eu vou voltar lá para dentro do nosso código e a gente vai ver o nosso prompt ali, basicamente, que foi utilizado, tá? Então, aqui, só para finalizar essa parte da aba número 2, eu vou criar as duas colunas, uma coluna para o nosso data frame 1 e outra coluna para o nosso data frame 2. E essa análise aqui, tá, pessoal, é uma função aqui, ó, que é essa workout analysis, onde eu passo os dois data frames. Essa função, que é o nosso workout analysis, ela vem do meu módulo aqui que eu criei chamado LLM. E agora a gente vai dar uma olhadinha nesse módulo, tá? Então, nesse módulo aqui tá basicamente todo o código ali, atrelado ou que tem relação com o uso do LLM do ChatGPT. Nesse contexto aqui, pessoal, eu usei o LangChain, então tanto o LangChain Core, que é o módulo principal, vou dizer assim, talvez ali do LangChain, quanto o LangChain OpenAI, que vai trazer ali basicamente os métodos para a gente utilizar a API da OpenAI, né? E também aqui eu só utilizei o .env para basicamente carregar ali a chave que eu tenho num arquivinho e depois jogar isso como se fosse uma variável de ambiente, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui. Por que eu faço isso? Porque quando eu utilizar aqui esse método chat, né, OpenAI, ele já vai procurar por essa variável de ambiente, já vai carregar o valor dela e já vai utilizar sem que eu tenha que setar isso aqui em qualquer lugar do código. E aí, vou chamar a minha LLM aqui dentro, chat OpenAI, vou passar o modelo e vou passar a temperatura que eu quero utilizar. E aqui embaixo, maneira bem simples, pessoal, eu criei a função que recebe esses dois data frames e que retorna um texto, basicamente, ali para o nosso Streamlit, mostrar isso aqui na tela. O prompt, pessoal, é isso aqui, ó. Então, como que eu quero que ele se comporte, eu vou dizer assim, quando eu estou falando de sistema, tá? Então, por favor, analise os seguintes dados ali do treino, crie insights sobre a performance do corredor. Os dados, na verdade, incluem tempos, basicamente ali, timestamps que a gente vai utilizar, e frequência cardíaca para cada sessão ali do nosso treino. Eu botei ali para ele não falar sobre elevation, porque volta e meia ele trazia ali menções sobre elevação, que embora esses dados existam ali dentro do meu data frame, eu não queria trazer isso, não queria falar sobre isso, porque são dados ali que eu já percebi que o relógio não grava informação correta e trabalhar com dado sujo, trabalhar com dado que não faz sentido, a única certeza é que não tem porquê. Então, eu já fiz questão de deixar isso fora. E aqui eu botei 3 pontos, tá? Que é identificar, dentro ali na corrida, né, vou dizer assim, basicamente, pontos ali que são, importantes. A gente, no item 2 aqui, tá? Fazer um highlight, né? Opa, peraí que vamos ver aqui. Então, destacar ali pontos que podem ser importantes, seja por melhorias ou não, de um treino com o outro, ou talvez uma, como eu já ouvi, né, uma pioria de um treino para o outro. E também que ele sugira ali algumas áreas que podem ser melhoradas. E por último, eu coloquei aqui que eu quero que a resposta, né, seja em português. E aqui embaixo, o human, né, que a gente utiliza, que é a entrada, o input, vai ser o que eu vou passar embaixo na minha chain ali, né, minha corrente que eu vou criar. Que é basicamente esse textinho aqui embaixo, tá? Então, o que vai ser o first training data, então vai ser o meu primeiro dado ali. E percebam aqui, ó, que como eu comentei antes, eu vou utilizar o describe para gerar aquele mini resuminho que o próprio Pandas utiliza. E depois também os dados do segundo treino. A chain aqui, pessoal, é basicamente o meu prompt. A gente usa esse pipe operator aqui e o LLM, então isso é recurso. É o porquê, você não é só por isso, né, mas é um dos motivos pelo qual a gente utiliza o LangChain, que é para poder fazer isso.
Poderia também colocar um pipe aqui para, por exemplo, especificar formato de saída, se eu vou querer um string, se eu vou querer talvez um JSON, alguma coisa do tipo. Muita coisa que dá para fazer. Aqui é mais simples, então é só o prompt com a LLM, a gente faz a chain, né? A gente liga os dois. E aqui eu chamo esse carinha, eu vou ter aqui a minha resposta e eu retorno o meu content, que é só o valor, assim, né? Então eu ignoro os outros metadados ali que vem no retorno, ele vai retornar ali um JSON, e eu pego só o conteúdo, que é o content ali dentro. Só compartilhando aqui. Eu tentei antes utilizar outras técnicas aqui para ver o comportamento do próprio LLM, tentei passar mais dados, só que eu vi que ele viajava. Então, só reforçando, modelos de LLM, pessoal, eles são Large Language Models. Então, eles são ferramentas que a gente vai utilizar, muito boas em trabalhar com texto. Então, embora, tá, diversas ferramentas vão performar melhores ou piores, eu vou dizer assim, dependendo de qual LLM a gente utilizar, para a parte de matemática ou para alguma outra coisa, não é exatamente o forte de uma LLM genérica, tá? Então, existem modelos diferentes para o tipo de problema que a gente quer resolver. Eu acho que virada de chave, assim, que tem que acontecer com quem quer utilizar, essas ferramentas de IA de uma maneira, consistente, sábia, eu vou dizer assim, pessoal, LLM não é magia, tá? Ele é muito bom para trabalhar com geração de textos, para trabalhar com traduções, para trabalhar com essa escrita que, cara, parece muito um ser humano falando e pensando do outro lado. Só que é estatística, por final das contas. Então é dado um determinado contexto, dado uma determinada informação, dado um conjunto de tokens, de informação prévia que ele foi treinado, ele vai gerar uma saída. Não existe ali certeza que o que ele está falando é verdade. Então, a gente tem que tratar isso com o viés de desconfiar, eu vou dizer assim, a gente sempre tem que desconfiar das informações que retornam dali, porque não dá para simplesmente fechar o olho e acreditar. Então, quando eu passei só o data frame, tá? Com alguns pontos, algumas informações, eu vi que ele tentou fazer cálculos de média e esses cálculos de média estavam errados. Um simples cálculo de média. Ele tentou somar ali alguns valores, o resultado da soma não era igual. Então, de novo, quer dizer que a ferramenta é ruim? Não. Quer dizer que não é o principal uso da ferramenta. Ela não foi exatamente pensada para isso, embora a gente queira utilizar tudo em uma ferramenta só. É por isso que a gente tem, por exemplo, hoje em dia, processos adicionais para deixar o uso dessas ferramentas melhor, eu vou dizer assim, para deixar uma ferramenta mais robusta. Então, o que, que é comum a gente ver? O processo de RAG, que é o Retrieval Augmented Generation. Eu vou buscar informação externa e jogo aqui dentro do meu prompt de maneira dinâmica. Eu uso o que o pessoal chama, né, de Knowledge Graphs ou Graph RAG, que é criar ali um banquinho de vetores, eu vou dizer assim, e de vetores não, pessoal, um banquinho de grafos e fazer ali uma consulta para retornar essas informações de uma maneira melhor. Vou usar daí sim os meus bancos de vetores para fazer minha pesquisa por RAG. Vou chamar ferramentas externas e uma coisa que está em alta agora, que é o uso de agentes. Tem um vídeo aqui no canal também bem legal sobre Creo AI. Deem uma olhadinha, porque eu realmente acho que com essas ferramentas de agentes que a gente vai conseguir chegar num uso realmente prático de AI. Então, o agente, eu vou ter um modelo, eu vou ter ali um comportamento esperado, a gente vai validar para ver se a informação que ele passou está certa ou errada. Eu vou fornecer ferramentas externas para esse meu LLM. Então, se eu precisar fazer uma conta, talvez eu vou delegar esse cálculo para uma ferramenta que não é um LLM fazer, porque um LLM não vai fazer isso bem. Se eu precisar, sei lá, chamar uma API, se eu precisar consultar um banco de dados, enfim. Tudo isso para dizer que não dá simplesmente para a gente passar a informação no chat GPT e esperar que o que ele retorne esteja correto. E quando a gente trabalha com dados, a gente sabe que não tem margem para a gente gerar informação errada, porque uma vez que a gente pega um processo, pessoal, passa uma informação errada para frente, quem trabalhou sabe que
vai gerar desconfiança e toda vez que acontecer alguma coisa o pessoal vai questionar: será que tá certo? Será que tá errado?". Então a gente não tem margem para passar a informação errada para frente. Dito isso, esse describe tem justamente essa função, que é resumir ali os principais pontos, mínimo, máximo. A gente divide ele ali nos percentuais, desvio padrão, porque daí a resposta que ele vai dar, pessoal, é com base já em um cálculo feito. Então ele não vai ter que calcular nada ali, ele não vai gerar cálculos incorretos, vai ter uma resposta muito mais assertiva. E a gente retorna aqui, ó, esse conteúdo, né? Voltando lá para o nosso arquivo main, pessoal, tá aqui, ó, a minha análise, e aí eu utilizo o st.write, que é outro método do Streamlit, para ele simplesmente escrever na tela o retorno, tá? E ele entende ali também Markdown e algumas coisas, então a gente vai ver que ele já vai até formatar de uma maneira interessante ali o nosso retorno da LLM. Voltando para cá, agora a gente tem, pessoal, a nossa análise de desempenho do corredor. Isso aqui, como vocês podem ver, eu nem tenho aqui dentro, ó. Então já é texto gerado pelo LLM, pelo nosso chat GPT. E aí bora dar uma olhadinha, ver se ele comparou aqui corretamente os nossos treinos e vamos fazer um check para ver se as informações que ele está utilizando aqui fazem sentido. Então eu vou minimizar ali a lateral e vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil para vocês lerem também. Então bora lá, análise de desempenho do corredor. Primeiro treino, tá? Frequência cardíaca, média, mínima e máxima. 144, 127, 174. Bora bater aqui em cima. A média, ele deu 144, fechou. Ponto 2, perfeito. Mínima 127 e 174 como máxima, beleza. Nesse contexto, fechou certinho. E no segundo treino, média 148,6, legal. Ele arredondou aqui o ponto 57 para ponto 6, show de bola. Mínima 104, ok. Máxima 175, ok também. E aqui ele fez um resuminho, né? Observa-se que a frequência cardíaca aumentou de 144,2 para 148,6 no segundo treino. A frequência cardíaca significa que o segundo treino foi significativamente menor. A mínima no segundo treino foi significativamente menor. Verdade. Lembra que a gente falou no gráfico que no treino 2, em um momento eu estava muito cansado, eu precisei quase parar ali, basicamente? Então essa observação aqui que ele fez está certo, tá? A minha frequência cardíaca no treino 2 em um momento ali realmente foi bem baixa. Então essa observação aqui, correta. Melhorias ou declínios, né, no nosso desempenho. Então, melhoria. O aumento na frequência cardíaca pode indicar um esforço maior ou uma adaptação ao treino, né, o que pode ser objetivo, o que pode ser positivo se o objetivo for aumentar a intensidade. Resumindo, treino 2, estava emocionado, comecei o treino mais rápido e não aguentei, obviamente, o pique. Por isso que depois veio aquele vale lá, né? Então, ok, realmente indica um esforço maior que aconteceu. A maior variação na frequência cardíaca, realmente, porque na segunda quase parei ali, como eu comentei com vocês, pode indicar uma inconsistência no esforço ou possíveis problemas de recuperação. Dia 2 eu estava um pouquinho mais cansado, admito, e, e também o meu treino estava inconsistente porque tentei forçar onde não devia e acabei tendo que quase parar ali. Então, ok, também faz sentido. Áreas potenciais aqui de melhoria e recomendações de treino. Então, consistência, a grande variação cardíaca ali no segundo treino sugere que o corredor pode se beneficiar de um ritmo mais consistente. Assina embaixo, não devia ter começado tão forte, então ser mais consistente é realmente uma recomendação de treino que faz sentido, com base principalmente naqueles meus 2 treinos ali, tá? Então, show de bola. E recuperação, frequência cardíaca mínima muito baixa no segundo treino, pode indicar que o corredor não estava totalmente recuperado antes de iniciar o treino. Então foi justamente meus primeiros, acho que 2 ou 3 treinos que eu tinha feito, então estou tentando aí ter uma vida mais ativa, ser menos sedentário, e o meu corpo ainda realmente não estava muito acostumado. Então, realmente, acho que a consistência vai ser importante para frente, e realmente não estava todo recuperado, estava com algumas dores, principalmente na panturrilha.
Recomendações de treino, basicamente ele botou ritmo, legal, monitoramento da recuperação e treino de intervalos também, né. Talvez ele esteja falando aqui do HIIT, não sei, posso dar uma pesquisada. E ele finaliza ali dentro. Então, ok, vou dizer assim, pessoal, tendo em dado não, né, tendo em vista os dados que a gente passou para esse LLM, ele gerou saídas, sim, que tem lógica e tem sentido. Porém, ponto-chave, pessoal, é esse, tá? Eu precisei meio que pré-calcular esses pontos fora do LLM e só passar para ele o valor ali, basicamente. Porque se eu passar um data frame e pedir para esse meu LLM calcular média, mínima, máxima, etc e tal, não é exatamente para isso que o LLM foi feito, ele não vai fazer isso corretamente, né? Então, ele é bom para trabalhar com texto. Dado um baseado contexto que a gente criou, que a gente calculou, a gente basicamente passa para a ferramenta e ela dá ali uma abordagem, numa linguagem ali muito próxima, né, na nossa linguagem. Então, pessoal, acho que é isso. Deu para dar uma olhadinha aqui em como utilizar, o Streamlit. Ao total aqui, tá, 66 linhas de código, vamos lá, 67 como arquivo como um todo, então a gente vê que o arquivo principal não ficou muito grande, isso é bom. A gente separou aqui a leitura do arquivo GPX, então fica já a dica aí para quem quiser talvez exportar os próprios dados, jogar para dentro da ferramenta, melhorar essa ferramenta aqui, extremamente válido. Os gráficos, eu utilizei o Altair, mostrando como utilizar ferramentas externas e também o nosso LLM, o nosso prompt aqui que foi utilizado, como que a gente utilizou o LangChain para facilitar todo esse processo e como que a gente integra isso aqui, tá, pessoal, de uma maneira simples. E lembrando, tá? Aqui eu utilizo o Streamlit porque eu sempre quero trazer uma interface gráfica bonitinha para a gente olhar, para a gente brincar, para a gente interagir. Mas eu poderia muito bem ter ali uma API, feita com Python também, inclusive, onde a gente poderia receber talvez esses dados, processar eles, enviar esses dados para o LLM, voltar e retornar via API e integrar isso facilmente. Talvez uma aplicação móvel que a gente tenha, algum aplicativo mobile, algum aplicativo também desktop, alguma aplicação que já exista. Então, utilizar ali o LLM é extremamente simples, como a gente pode utilizar uma API REST para interagir com ele, fica basicamente muito fácil de integrar com diversos tipos de soluções. Então, como sempre, nosso Discord, pessoal, quem quiser novamente o código, entra no Discord, tem todos os materiais de todos os vídeos que a gente faz dentro do YouTube. E esse foi o vídeo 2 do Streamlit. Então, caso você tenha ali algumas dúvidas mais básicas de como utilizar, volta aqui no nosso canal, pesquisa por Streamlit que vocês vão ter acesso ao vídeo 1. E aquele padrãozinho de sempre. Não esqueça aí de dar o like, é muito importante pra gente. Se inscrever no canal. Toda semana vai ter algum vídeo novo relacionado com IA, desde assuntos mais técnicos, como, sei lá, bancos de dados do tipo de vetor. Tem vídeo aqui sobre Postgres, bem legal. Seja como o uso de agentes também, Creo AI, uso de ferramentas de LLM diretamente, nuvem. Então, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai ficar atualizado e vai ter acesso a diversos tipos de conteúdo que você não vai encontrar por aí. Então, ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima. Abraço.